Seguinte, a entidade Public Interest Legal Foundation garante que 21 mil mortos estão na lista de eleitores da Pensilvânia, estado-chave que pode definir a eleição dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, o candidato Joe Biden ultrapassou na região o presidente Donald Trump e segue na liderança pelos 20 delegados. Conforme a ação movida na justiça pela PILF, a Pensilvânia, governada pelos democratas, falhou em manter razoavelmente seus registros de eleitores de acordo com as leis federais e estaduais a tempo para a eleição presidencial de 2020. Trump pôs em xeque o pleito norte-americano e assegura que o resultado das urnas será decidido pela Suprema Corte Americana, equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Além disso, Brandon Wilson, funcionário dos Correios dos Estados Unidos, que mora em Buffalo, Nova York, foi preso na Ponte da Paz, entre o Canadá e os Estados Unidos, depois que agentes da fronteira encontraram no porta-malas do carro dele cerca de 800 correspondências não entregues. A papelada inclui cédulas de votação de ausentes que nunca chegaram ao destino designado, conforme o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A correspondência perdida tinha carimbos de identificação com datas entre 16 de setembro e 26 de outubro. Na noite de quinta, durante o pronunciamento do presidente Donald Trump, as emissoras dos Estados Unidos censuraram e disseram que faltava embasamento nas acusações feitas pelo republicano. Trump afirmou que as eleições sofrem fraudes. Zé Maria. O presidente Donald Trump, até por sua postura política, por seu posicionamento de candidato, e lá é permitido, a campanha nos Estados Unidos não tem limite como aqui no Brasil, ele acabou colecionando adversários. Em política isso é normal, não se faz política sem adversários, senão seria candidatura única, né? E só que os adversários do presidente Donald Trump são grupos organizados, e isso é muito perigoso. O presidente fez mesmo um pronunciamento muito agressivo, colocou em xeque a própria democracia. Mas veja bem, se a lisura da disputa está em xeque, quer dizer, a democracia está em xeque. Uma democracia não existe sozinha, sem honestidade, sem equidistância e sem, inclusive, paridade de armas, como se diz aqui no Brasil, numa disputa eleitoral. Já é muito difícil colocar esse equilíbrio, até porque uns são mais ricos do que os outros e podem investir mais, têm mais amigos ricos, por exemplo. Mas a legislação tenta, tanto lá como aqui no Brasil, regulamentar esta disponibilidade de meios para que todos façam uma disputa limpa. E aí o presidente vê que há dificuldades legais para se acreditar numa disputa assim. A impressão que se tem é de que o presidente Donald Trump está ciente, porque ele detém informações até que nós não temos, né? Ele está ciente de que vários erros podem fazer um erro muito grande, né? E esse erro muito grande pode mudar os destinos de uma eleição. Pelo que está escrito, pelo que está sendo apurado, aí, né, gostar, não gostar, que se iludam os que preferirem, né? Mas já está definido. O Joe Biden vai ganhar a eleição, não há dúvida. O que resta agora é esse embate jurídico, esse embate legal para verificar. Acredito na história mesmo de que todo voto deve ser apurado e os votos ilegais devem ser cancelados e punidos quem cometeu fraudes assim. Uma fraude deste tamanho é uma fraude contra a democracia, uma fraude muito grave contra o povo. Nós vivemos isso aqui, porque eu considero a eleição e a reeleição da ex-presidente Dilma como uma fraude eleitoral. Ela gastou mais de R$1 bilhão. Isso está comprovado na delação do Antônio Palocci. Então, gastar mais de R$1 bilhão, declarar lá 200 milhões, mas o próprio dinheiro gasto já é uma fraude, já é compra de votos, isso é fraude eleitoral. Aí já não é democracia. A democracia se faz através de uma disputa limpa e aberta. Esta é que é a realidade. Agora, sobre os veículos de comunicação suspenderem a fala do Donald Trump, a exemplo do que acontece nas mídias sociais, eu acho normal, né? E que assumam as responsabilidades. É uma crise nos grandes veículos de comunicação. Todo mundo vê. Só eles que fazem de conta que não existe essa crise. A fala do presidente Donald Trump, apesar de interrompida nas grandes emissoras de televisão americanas, a fala dele chegou aos eleitores normalmente através das mídias sociais para se ter uma ideia da transformação do mundo novo da comunicação. Essa é a realidade. Agora, o sistema norte-americano é confuso porque é compartimentado, né?
Lá existem condados, existem alguns municípios que votam por urna eletrônica, né? E outros preferem votar através dos seus critérios tradicionais. Nova York tem uma máquina de votar antiga e tal. O que eu queria dizer, a gente não falou aqui, é o seguinte. Eu acompanhei de perto uma eleição nos Estados Unidos, e lá em Michigan, eu vi lá em Detroit uma votação com 56 itens. Então, numa eleição assim, chega para o eleitor, eu tive acesso a uma cédula enorme, com 56, no caso lá, 56 itens para o eleitor decidir. Presidente da República, senador, deputado, senador regional, o diretor da biblioteca da cidade, o xerife, o vice do xerife, o juiz, o reitor da universidade, se deveria ou não ser instalado no município uma unidade do Walmart. Eu achava que era só chegar a instalar. Não, uma empresa grande assim, ela acaba interferindo na economia regional. Então, assim, é uma cédula muito grande. Então, é uma eleição muito complexa. Eles aproveitam esse momento para fazer todas as consultas à sociedade. Diga, Ana. É isso que o Zé falou. A nossa cédula aqui na Califórnia foram 4 folhas de cédula, desde algumas medidas, como o Zé falou, do nosso condado, algumas medidas também da área toda de Los Angeles, até reitores, diretores dos distritos de água, do distrito de saúde. Aí tem uma série de medidas também que eles perguntam à sociedade sobre pesquisas de célula-tronco, se continua em determinado lugar ou não, juízes, xerifes, deputados, né, senadores também. E aí na última folha só, os presidentes. Aqui na Califórnia, Zé, esse ano o que eles fizeram foi, nós recebemos a cédula pelo correio, e a cédula continha um código de barra, e aí nós fomos até a nossa zona eleitoral, e lá no código de barra nós fomos dirigidos às máquinas, você colocava a cédula dentro da máquina, votava eletronicamente. Depois que a gente votava e apertava o OK, saía um papel, toda a cédula com o seu voto, para você conferir se estava tudo da maneira como você votou. Quando você apertava o OK, a máquina pegava a cédula de novo. Isso eu acho que seria interessante no Brasil, porque a contagem fica eletrônica, mas ao mesmo tempo tem a cédula física para, se precisar, numa possível eventualidade, emergência ou dúvida, você auditar ali com as cédulas físicas. Então, aqui na Califórnia, esse ano foi o primeiro ano que a gente teve a urna eletrônica, mas a cédula todinha saía física, o papel, depois você conferia e ela entrava para a urna novamente. Você, Augusto? Olha aqui, eu não sei se vocês já debateram isso enquanto eu chegava, mas 21 mil mortos na Pensilvânia é muita gente. É muita gente, quer dizer, é quase o colégio eleitoral. É de uma cidade de 40 mil habitantes aqui no Brasil, é uma cidade de porte médio. É muita gente. Não é possível isso acontecer sem ter um motivo aí a investigar, né? Diga, Fiuza. Vitor, é o seguinte, o processo eleitoral, não há salvaguarda possível, absolutamente perfeita, se o ambiente é deteriorado. Então, assim, bota a melhor tecnologia, impresso, eletrônico, que você queira imaginar na mão do Maduro na Venezuela. Vê como é que vai funcionar isso. Vai funcionar como ele mandar. Bota isso na China, né? Bota isso dentro de uma ditadura. Fala assim, a tecnologia eleitoral é essa aqui, é a mais avançada do mundo, 200 salvaguardas. Eles quebram as 200 salvaguardas. Então, o que se passa desta vez nos Estados Unidos da América é um ambiente soturno. É um ambiente de uma inflamação, né? Um ambiente
de uma deterioração sem precedentes, né? E é o que eu falei agora, não duvido que o Biden vai declarar vitória, porque eles estão querendo levar de qualquer maneira. Estão querendo levar de qualquer maneira. É tudo muito especial nessa eleição nos Estados Unidos da América. E a gente percebe que existe algo pior, na minha opinião, que é uma claque, né? Assim, a grande imprensa virou uma claque. E a gente nota que esta claque é desonesta, porque ela está fazendo o mesmo refrão desde a eleição passada, né? Veículos de comunicação mancomunados com institutos de pesquisa elegeram a Hillary Clinton, né? Ela foi eleita, ela já estava eleita, estava tudo certo. E faz parte desse espírito de levar no grito, né? Eles montaram lá aquela ideia do Donald Trump, o Beelzebub, né? O cão chupando manga, a Terceira Guerra Mundial encarnada num agente laranja ali. Aí ele foi eleito, o governo dele não foi isso, e eu falo com total despreocupação, porque não achava o Trump uma grande opção e continuo não achando que ele é um exemplo propriamente de estadista. Ele apenas tentou e conseguiu, durante 4 anos, libertar a maior democracia do mundo de uma federação de interesses particulares, que estão aí ávidos, atropelando. Eu acho que esse dado da imprensa, ele é muito eloquente, porque é o seguinte, ali a imprensa é a capital da liberdade. Deveria ser. E ela abandonou isso, ela virou uma torcida organizada ou desorganizada, mas desinibida. Passou 4 anos inventando fraudes inexistentes, de um governo que os indicadores todos mostraram um bom governo. E não é o Trump, herói da direita, do conservador, não tem nada a ver com isso. Pragmatismo, liberdade, redução da carga tributária, ou seja, redução da gula, da malandragem estatal sobre a geração de riquezas da sociedade, afirmação do homem comum. O homem comum não é necessariamente o pobre, isso aqui não é uma mensagem populista. As pessoas que trabalham, que geram riquezas, que não têm um juiz de estimação, que não têm um jornalista de estimação, né, que não têm aquele acesso garantido a uma determinada oportunidade. Então foi isso, foi um momento de tentativa de libertar os Estados Unidos e tentativa exitosa desses grupos, desses cartéis que querem tudo para eles, né? E o que acontece nesse momento é que você vê o Joe Biden, eu não vou aqui me estender, porque você olha para o Joe Biden e você faz o seu juízo, né? Não preciso dizer. Alguns chamam de a Dilma norte-americana, eu não estou emitindo juízo nenhum. Não sei quem é que vai se sentir ofendido, o Joe Biden ou a Dilma. Mas, se você olhar, você acha altamente esquisito esse personagem ser o fenômeno de votação superando o Barack Obama, que é o primeiro prêmio Nobel pré-datado da história. O Barack Obama, ele era tão querido, ele era tão exaltado, né? Ele era tão trazido como o final feliz da América, né? Que ele ganhou um prêmio Nobel antes de fazer qualquer coisa, prêmio Nobel da Paz. Um fenômeno, Barack Obama. E o Joe Biden, não vou fazer nenhum juízo, olha para o Joe Biden e conclua você, ele é o fenômeno eleitoral maior do que o Barack Obama. Então, Vitor, evidentemente, este ambiente, nesse momento, dessa decisão tão importante para os Estados Unidos e para o mundo, esse ambiente não está sadio.